Olá, o Porquê Cultura de hoje conversa com Mário Sérgio Barroso. Ele é de São Roque, ele é poeta e compositor e está lançando o EP Histórias Mal Contadas. Questão indígena, canudos, direitos dos trabalhadores e escravidão são temas trabalhados pelo Mário nesse EP, que conta com parcerias de outros grandes músicos. Nessa breve conversa, nessa breve entrevista, Mário conta a respeito da ideia do projeto, de como surgiu, e também fala sobre essas parcerias, fala também sobre por que ser lançado no dia 1º de abril esse EP. O músico passou por diversas escolas levando esse trabalho, conversando com jovens e conta pra gente como foi essa experiência também. Mário, nesse 1º de abril você lançou o EP Histórias Mal Contadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura de São Roque. As músicas falam sobre a questão indígena, a escravidão, canudos, sobre a luta dos trabalhadores. Conta pra gente como que surgiu a ideia desse projeto. O projeto Histórias Mal Contadas, ele nasce desse interesse pelos movimentos sociais, pelos movimentos de resistência do Brasil e da América Latina. Então, é um tema que eu sempre estudei, enfim, desde a adolescência. Sempre gostei muito de pesquisar sobre a Revolução Cubana, sobre o movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil, sobre o movimento zapatista, sobre Tupac Amaru, sobre a resistência indígena da América Latina, enfim. Então, quando eu comecei a estudar e ver que a gente acaba encontrando outras informações, outras versões dessa história oficial, foi quando eu pensei, poxa, acho que eu vou fazer um trabalho só sobre personagens históricos aí, de situações que aconteceram no Brasil e que são muito mal contadas. Eu queria que você comentasse também aqui sobre as parcerias, né? Como que você escolheu esses músicos, como que eles apareceram aí nesse trabalho. Para realizar esse trabalho, eu contei com a parceria aí de grandes músicos da região, enfim, e do país. A produção musical ficou por conta do Ítalo Ribeiro, que é da Lastro Musical, batera do Rai, enfim, entre tantos outros trabalhos. Os arranjos foi o Kleber Almeida, que fez os arranjos de todas as músicas, né? O Kleber do Trio Curupira, do Trio Macaíba, é um gigante aí da música. Gravou também bateria, gravou baixo, gravou percussão no disco, inclusive até violão em uma das faixas. O Camilo Macedo, que hoje toca com o Mutantes, é um guitarrista aqui da região, super conhecido, já gravou com muita gente, tem vários trabalhos por aí. O Camilo foi responsável pelas guitarras e também pelo baixo de algumas músicas. E aí eu contei também com a participação especial da cantora indígena Joana Ticuna e do Hugo Rafael, que também é um cantor aqui com grande expressão aqui na cidade de Sorocaba e em todo o país. E você tem levado esse trabalho para as escolas, trabalhou muito com jovens, conversou sobre esses temas com eles. Como que foi essa experiência? Uma das partes mais legais desse trabalho tem sido as audições comentadas que eu tenho feito do álbum nas escolas públicas, né? Então eu tenho realizado aí rodas de conversa com crianças e jovens, onde a gente debate, sobretudo aqui em São Roque, qual a relação desses fatos históricos com a própria história da cidade. Pô, a gente teve Zumbi dos Palmares, será que aqui na região a gente teve um personagem como o Zumbi dos Palmares? E aí eu resgato a história do Zé Cabinda. Quando eu falo de resistência indígena, levanto o patrimônio cultural e histórico aqui de São Roque e levanto uma história de resistência indígena aqui na cidade. Quando a gente fala de quilombo mesmo, pô, será que tem quilombo aqui na região? Tem quilombo na cidade? A gente levanta a história aqui do Quilombo do Carmo. Tudo isso baseado aí em trabalhos de historiadores que têm revelado essas histórias e fatos aí da história do Brasil, da história aqui da região. Então tem sido muito legal e eu sempre deixo aberto aí o convite para mais escolas estejam interessadas em realizar essas audições, que é muito rico, assim, a troca é muito legal com os estudantes e a gente começa a ver qual página da história a gente está e como elas se relacionam com a gente, né? E por que você escolheu o 1º de abril para lançar esse EP? A escolha do dia 1º de abril para lançar o projeto se deu por vários motivos, mas sobretudo por ser o dia da mentira, né? Então, no país das meias-verdades, no país das histórias mal contadas, no país das mentiras, nada como lançar esse projeto que revisita fatos importantes da história do Brasil e do mundo com uma outra ótica sobre a história oficial. E também faz uma menção aí simbólica aos 60 anos do golpe militar aí de 64, que é uma data para a gente rememorar, não deixar esquecer um golpe trágico contra a democracia e, de alguma maneira, referenciar essa data também como uma história mal contada e um trabalho que vem
questionando, né, esses fatos, acho que é super importante, visto que o golpe de 64 aí tem várias narrativas em disputa, mas hoje o que é mais do que comprovado é que foi um golpe, é que a gente sofreu muito com esse episódio recente da história do Brasil, né? E que deixou sequelas profundas na sociedade, visto que a gente passou aí nos últimos anos. Então, é por isso que se deu essa escolha. Obrigada, Mário, pela sua participação. O Porque Cultura está sempre de portas abertas para receber e divulgar os seus trabalhos. Acompanhem o Mário nas redes sociais, está marcado o perfil dele aqui, e também confiram esse EP e essas histórias mal contadas.